Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos. Hoje com o chat aqui extremamente movimentado. Para quem não sabe, durante o estudo ao vivo tem a participação do pessoal, às vezes ultrapassa até 70 pessoas, e isso já tem se formado um grupo aí, desenvolvendo laços fraternos, né? Pessoas que se encontram se encontram na vida real aí, pessoas que não se conheciam. Isso vai expandindo, né? Abrindo oportunidades para troca de material, convites de palestras aí entre vocês, e por isso eu fico muito feliz, né? O positivo desses estudos é que não são como um cursinho, não são como um concurso preparatório onde existe uma competição, né? Ninguém está aqui para passar ninguém. E eu acredito que nisso é que facilita esse desenvolvimento fraterno aí, ok? A todos vocês, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado por estarem aqui em mais uma quarta-feira. O pessoal da Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud também, para ouvir em outros horários. Tem muita gente que trabalha nesse horário, está na Casa Espírita nesse horário. Em razão do fuso horário com outros países, já passa da meia-noite ou está próximo desse horário para eles, mas acompanham depois no YouTube e deixam sempre o feedback. Muito obrigado pela companhia. E os companheiros aqui marcando presença, fortalecendo esses laços aí que eu citei, sempre aqui conosco. Vamos lá. Muito bem-vindos a todos vocês que estão na sala e vocês que deixaram o nome com a cidade aqui. A Roberta, de Fortaleza, no Ceará. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Lari, de Araçatuba, São Paulo. A Tereza, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O Dom Jorge de Guapimirim, também Rio de Janeiro, Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, Janete de Tijucas, em Santa Catarina, o Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia, a Malu Teixeira de Juiz de Fora, Minas Gerais, ontem acompanhou pela primeira vez ao vivo o Autodescobrimento e hoje está aqui também pela primeira vez, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Janaína de Campina Grande, na Paraíba, a Maria de Curitiba, Paraná, o Cássio de São Paulo, capital, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, o Adrios da Serra Gaúcha, a Edna de Suzano, São Paulo, o Roberto do Japão, o Jorge de Fortaleza, Ceará, que também está acompanhando pela primeira vez ao vivo, seja bem-vindo, a Fernanda de São Paulo, no Butantã, a Silvana de Jundiaí, São Paulo, o Regis de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, a Marley de Curitiba, Paraná. A todos vocês, o meu muito obrigado por estarem aqui. Rosalino e a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, a Camila de Rio Branco, no Acre, muito feliz com a presença de todos vocês, ok? A Rosita de Blumenau, Santa Catarina. Muito feliz. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu me chamo Vitor Antenori Rossi e falo de São Paulo. Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, chegando, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. Sala cheia aí, o Brasil todo representado e até fora do Brasil, né? Este é o encontro de número 17, capítulo 2.1, Inteligência, parte 3. Daniela Barros, primeira vez ao vivo. Todos vocês que estão acompanhando pela primeira vez ao vivo ou no YouTube, sejam muito bem-vindos, tá? Tenham paciência com os materiais do começo, porque principalmente ainda está em processo de desenvolvimento aqui o expositor, tá? Então eu tenho aprendido muito com esses estudos, mas retornem lá para não perder nada. Semana passada e nas anteriores, aí nós trabalhamos a questão do quociente intelectual, do quociente emocional, e aí eu disse que hoje nós alcançaríamos o quociente espiritual. Então vamos lá. Já no livro. Ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual. Aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento
para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Muita informação aqui. Como o Dr. Luiz Carlos Barros Costa gosta de falar, né, esse parágrafo dá um seminário. Então vamos lá, não vamos transformá-lo num seminário, mas pelo menos diluí-lo aqui. Ante essa imensa crise de valores, que crise de valor é essa? Como nós vimos nos estudos anteriores, são os vários pontos de vista, né? São as várias, tanto do que é inteligência, de quanto existe de inteligência, do que é primordial, do que é secundário, quanto dos valores também existenciais. E a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual. O que nós temos aqui de informação mais importante? Que o caos gera ordem, que a destruição é necessária para que haja construção. Por quê? Porque a busca pela inteligência espiritual se deu em razão do vazio existencial e da crise de valores. Mas quando nós pensamos que a identificação de uma inteligência espiritual é algo positivo para o nosso crescimento, nós não podemos ignorar que ela veio em razão desse vazio existencial que ninguém explicava. Por quê? Porque existiam pessoas com o quociente intelectual altíssimo, mas elas ainda eram melancólicas, infelizes, ainda ficava faltando alguma coisa. E existiam pessoas com o quociente emocional também alto, tinham condições de lidar com as emoções, mas ainda também viviam isso aí, não sabiam muito bem o que estavam fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. A crise existencial é aquela onde você não sabe por que você existe. Eu estou aqui para suportar esse marido, eu estou aqui pelos meus filhos, eu estou aqui para ganhar dinheiro, o que eu estou fazendo da vida? E ela pode vir mascarada, né, sobre... nossa, eu estou com uma sensação de que eu tinha que fazer mais pelo mundo, mas eu não sei como. Eu tenho tanto e eu não consigo entregar nada para os outros. E o indivíduo começa a fazer trabalho voluntário, começa a se desenvolver e mesmo assim não sente. Isso é uma crise existencial. Pode levar o indivíduo a se reconstruir e pode levar o indivíduo a se autodestruir. Tá? Desde o suicídio, que seria a maior potência de autodestruição, até o altruísmo pleno, que seria a maior potência de reconstrução. Mas tudo isso nós vamos nos reequilibrando, reequiparando. Então, por que essa informação é importante? Porque esse momento que você está passando na sua vida, que pode parecer não ter sentido, é ele que está te movimentando de buscar coisas. Se você senta aqui durante 1 hora para assistir esse estudo, e depois assiste palestras, depois lê seus livros, é porque te falta alguma coisa. Se não te faltasse alguma coisa, talvez você não estivesse aqui. Estaria acomodado, acomodada, tá? Então, toda a ciência se desenvolve muito mais pela necessidade e pouco menos pela curiosidade. A curiosidade leva a muitas descobertas, mas a necessidade leva a muito mais, tá? Inclusive, muitos produtos são oriundos de erros, né? De erros de laboratório, eles estão tentando achar uma coisa e durante aquele erro acabam encontrando outra. Mas tudo parte de uma necessidade que se faz, tá bom? Isso é uma motivação para nós de perceber que do caos, que da crise é que começa a nascer a busca por outras coisas. Como a inteligência, o quociente intelectual não explicava e o emocional também não, chegaram à conclusão de que deveria existir um outro. Qual seria então essa inteligência espiritual sob a ótica trazida por Joana Edivaldo? Aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Vamos começar pelo objetivo, autorrealização. O que é autorrealização? Tornar-me real. Tornar real a mim mesmo. Isso que eu gostaria de ser, mas ainda não sou. Isso que eu não gosto de ser, mas ainda sou. Nós somos muito utópicos, idealizados, nós somos muito oníricos, né? que é tudo que é relacionado a sonho, iludidos. Eu penso ser uma pessoa boa, gostaria de ser uma pessoa boa, mas quando pisam no meu calo eu não consigo ser. Onde eu identifico esses pontos?
Eu sou uma pessoa empática. Eu gosto muito de pensar no outro. Eu quero que as pessoas se deem bem. Eu gostaria muito que fosse legal para todo mundo, até que o sucesso daquela pessoa interfira no meu. Eu gostaria que todo mundo tivesse um emprego. Mas quando eu vou para uma entrevista de emprego e tem mais 7 caras por uma vaga, eu desejo que aqueles 7 fracassem. Quando eu vou prestar um vestibular e eu quero passar lá em psicologia, biologia ou qualquer outra coisa, eu fico feliz de ver uma carteira vazia. Oba, esse cara que não conseguiu chegar a tempo já é um a menos com quem eu vou ter que competir. Então, aí é que eu vou identificar onde eu realmente sou altruísta, onde eu sou bom. Eu fico torcendo para a pessoa não chegar a tempo, aí eu assisto no jornal alguém que ficou chorando no portão e eu fico, bem feito, ninguém mandou não chegar antes e tal. Nesses pontos é que nós vamos identificando. Eu deixo o indivíduo entrar com o carro dele na minha frente e aí ele passa o semáforo e o semáforo fecha para mim. Eu fico pensando, se eu não tivesse deixado esse cara passar, eu tinha pego o sinal amarelo. É aí que nós vamos identificando. O que é autorrealização, então? Tornar real aquilo que eu sou na minha essência. Se a minha essência é divina, tornar real o Deus em mim, tá? A minha sublimação, tornar meu espírito superior, coisa que ainda não sou. Para alcançar essa autorrealização, então, a inteligência espiritual me auxilia porque ela me faz enxergar tanto a vida quanto os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. Essa doença, então, não é uma praga que eu estou sofrendo, é um aprendizado que vai me servir lá na frente. Esse lá na frente pode ser em outra existência. Essa pobreza que eu estou passando, a morte dessa esposa, né? Às vezes nós falamos morte da esposa, o indivíduo pensa no idoso, mas não, tem recém-casado aí com 21 anos de idade que já fica viúvo. Como é que lida com isso, né? O que isso tem para me ensinar? O bebê acabou de nascer, a mulher morre no parto. Poxa, eu já achava que ia ser difícil criar uma criança com a mulher que eu amo, agora eu vou ter que criá-la sozinho enquanto eu vivo o luto. Que experiência é essa que o indivíduo tem que passar, né? Quando a inteligência emocional se aplica, e ele consegue fazer essa conceituação, a inteligência espiritual, perdão, e ele consegue fazer essa conceituação, ele enxerga que tudo isso está num contexto maior. Este sofrimento está num contexto maior, a doença minha ou do meu familiar está num contexto maior, a crise que nós estamos vivendo no ambiente político no nosso país está num contexto maior, mas a crise que os europeus estão vivendo e os sírios estão vivendo está num contexto maior. Tudo está se ajeitando, né? É muito parecido com o que está lá no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. A besta saiu, o diabo está tomando conta da terra, simbolicamente, o que tinha para ser de causa está aparecendo. Até os alemães, que são vistos como justos, como frios, teve o escândalo aí de uma empresa de carro, né, da Volkswagen, que fraudou um monte de veículos. Então, quer dizer, não é só o Brasil, não é só o Oriente Médio, não é só o norte da África, todo mundo, a sombra do mundo está aparecendo. Muita coisa ruim está aparecendo em vários pontos do globo. E como nós já estudamos aqui, não é possível que se modifique algo se a sombra não for integrada. Nós precisamos que o caos apareça para identificar onde ele está e aí começar a trabalhar para ressignificá-lo. Não é puni-lo, não é extirpá-lo, é ressignificá-lo. Tá? Então não é jogar bomba atômica na favela, não é jogar bomba atômica na Síria, não é jogar bomba atômica no Senado. É reconstruir a cultura que estão nesses locais para que eles se integrem à sociedade e não se transformem em uma desintegração sombria como nós temos hoje. E aí eu vou ter mais facilidade de fazer escolhas quando eu entendo que, poxa, tudo bem, desviar 5 mil reais da empresa vai me ajudar hoje, mas vai me atrapalhar lá na frente. Então, eu prefiro passar dificuldade consciente hoje do que uma que eu não tenho consciência amanhã. Amanhã pode ser que eu seja um indivíduo que só tem 5 mil reais, eu bata no carro de alguém, tenha que pagar o conserto e aí eu fique na pobreza. Hoje esses 5 mil fariam diferença, mas pelo menos eu tenho uns 3 mil guardados ali. Isso é inteligência espiritual. E o indivíduo pode fazer escolhas melhores porque enxerga o todo. Continuando. Essa inteligência espiritual,
aqui é o QS, né? Nós temos o QI de quociente intelectual, o QE de quociente emocional e o QS de quociente espiritual. Espiritual começa com E, mas complicaria com o emocional, né? Então fica o espiritual de spirit em inglês. Pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Então, eles consideram ela como a base para as outras duas. Eu tenho o emocional e eu tenho o intelectual. E abaixo delas, sustentando, ou seja, na base, eu tenho a espiritual. Por isso a ciência não conseguia explicar nem só com o intelectual e nem só com o emocional, ficou faltando alguma coisa e o espiritual unifica isso. Tá? Por isso ele está na base. Se também fosse um aspecto que não consegue responder a todas as questões, não estaria na base, estaria ao lado. Seria mais uma. E aí nós teríamos que procurar onde está a base. Mas o espiritual, a inteligência espiritual consegue resolver tanto as suas emoções quanto a falta da sua inteligência ou seu pragmatismo. O indivíduo que é extremamente intelectual, mas não consegue fazer as coisas, procrastina, deixa tudo para a última hora, sofre com isso. E o indivíduo que não é intelectualizado e lida bem com as emoções, sofre às vezes por não ter o intelecto. Quando ele faz a leitura do espiritual, ele consegue se situar no universo. Bom, se eu não tenho a inteligência tão desenvolvida, é porque eu não preciso dela. Onde é que eu posso me desenvolver com aquilo que tenho? Talvez eu não seja inteligente para citar a página de livro, né? Você assiste às vezes uns expositores que fala Emmanuel, no livro tal, página 38, e fala, meu Deus, cara, como é que você consegue fazer isso? Onde você guarda? Que memória idética é essa, né? E você não lembra nem o capítulo, né? O indivíduo vai pegar um livro para ler, a hora que ele está na terceira página, ele já esqueceu a primeira, tem que ficar voltando. Eu tenho essa dificuldade se eu for ler um livro inteiro, né? Por isso que eu gosto de estudá-lo e fazer anotações. Agora, tem pessoas que conseguem ler e citar, tem uma inteligência diferente neste sentido. Mas não tem um dom artístico, não sabe lidar com criança, não sabe lidar com idoso, não sabe lidar com diferenças. Outros sabem lidar com todas essas coisas, mas ficam reprovando na faculdade, ficam reprovando no cursinho. Quando eu tenho inteligência espiritual, eu descubro que tudo tem um propósito e que se eu estou sofrendo em um aspecto, talvez eu esteja no local errado, né, com o equipamento certo no local errado, ou com o equipamento errado no local certo. Pessoal aqui concordando em alguns pontos, né, dessas pequenas nuances aí, né, nessas nuances, onde é que eu sou bonzinho até que haja uma competição, né? Eu sou cooperativo até que não seja competitivo. Então, a inteligência espiritual oferece meios para a realização planificadora de cada pessoa. A Carolina também tem que grifar o livro porque ela esquece. Continuando. O doutor Howard Gardner, estudioso da inteligência, assevera, no entanto, que existe um número maior de tipos, abrindo um elenco que abarca diferentes expressões, quais as de natureza musical, espacial, etc., que de alguma forma podem ser consideradas como variações dessas principais, encarregadas das funções essenciais. Bom, então nós temos aí o quociente intelectual, o quociente emocional e o quociente espiritual. Trazido agora, o quociente espiritual é mais recente. Deixa eu só responder aqui. A Eliane, a inteligência espiritual é a essencial? É difícil responder se ela é essencial, porque o nosso conhecimento científico é limitado. O que nós temos de cadeia hoje
é que ela é a mais essencial que conhecemos, segundo Joana. Pode existir uma outra que nós ainda não temos capacidade de entender? Pode, mas ela não está no mesmo patamar do intelecto nem da emoção. O espiritual está um patamar abaixo. Mas dizer que ela é a pedra fundamental, porque nós conhecemos hoje, sim. Mas para o todo universal de tudo que ainda venhamos a conhecer, aí eu não tenho como te precisar isso. Tá, então vamos primeiro entender quem foi Howard Gardner. Tá? Ele nasceu em 1943, não tem data de óbito porque ele ainda está vivo. É um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense ligado à Universidade de Harvard e conhecido em especial pela sua teoria das inteligências múltiplas. Tá? Então é esse indivíduo aqui, psicólogo cognitivo, para quem não tem o conhecimento na área, são aqueles que trabalham com os processos de cognição, portanto, muito mais com o pensamento do que com qualquer outra questão, tá? Não levam tanto em conta traumas, não levam tanto em conta aspectos da memória, de lembranças, mas muito mais com a forma como o indivíduo pensa sobre os eventos. E aí ele tenta alterar a forma de pensar do indivíduo, principalmente por alterações comportamentais, de forma que ele consiga desfazer-se de um hábito. Tá? Então, quando você vê uma pessoa que quer parar de fumar colocando cravo, dá vontade de fumar, chupa uma bala. Dá vontade de fumar, mastiga um cravo. Esse indivíduo está fazendo uma terapia cognitiva comportamental. Pelo comportamento, ele tenta alterar o pensamento dele, tá? Então, não tratou a causa, mas houve uma alteração de comportamento que trouxe-lhe uma reflexão, e com isso, se o que ele queria era parar de fumar, ele conseguiu. Se o que ele quer é entender simbolicamente por que ele fuma, quais os aspectos estão influenciando a necessidade dele de fumar, aí ele vai precisar procurar uma linha que seja mais projetiva, como a psicanálise, a psicologia analítica, etc. Deixa eu voltar aqui. O George coloca o seguinte: o quociente espiritual tem a ver com transcendência? Não ficaria limitado a quem acredita em reencarnação e lei de causa e efeito? Quem não crer, como conseguiria trabalhar no seu desenvolvimento? O quociente espiritual não é religioso. O quociente espiritual se aplica às questões existenciais. Quando o indivíduo que é ateu se situa no universo e ele entende que a função dele aqui é a cura do HIV, nisso ele está fazendo uma projeção espiritual. Ele está satisfazendo a si mesmo. Então são pessoas que não trabalham pelo dinheiro, que não trabalham pelo status. Elas têm uma satisfação em conseguir modificar o universo, mas elas não precisam ter uma religião para isso. Então é aquilo que não se aplica ao intelecto. Tá? É o indivíduo, eu não quero ter um monte de artigo publicado na Cielo, eu não estou preocupado em ganhar o prêmio Nobel, eu quero ver a felicidade das pessoas que não vão mais sofrer com o HIV. Isso é uma inteligência espiritual. Ele não precisa ter conhecimento de causa e efeito, ele não precisa ter conhecimento de espiritismo, ele não precisa ter conhecimento religioso nenhum. Tá? É um aspecto da inteligência que ele não precisa saber que exista. Então, quando uma pessoa leiga fala, eu não sei lidar com as minhas emoções, ela não conhece o conceito de quociente emocional. E ela não precisa conhecê-lo para aprender a lidar com as emoções. Basta que o indivíduo fale, cara, da última vez que eu me deixei levar pela minha vontade de trair, eu perdi a esposa, apanhei do marido, então agora eu não vou mais fazer isso. Isso é uma inteligência emocional que ele consegue aplicar, mesmo sem ter conhecimento nenhum de quociente intelectual e emocional. É muito mais pragmático e empírico. Pelo simples fato de existir, nós vamos aprendendo algumas coisas. Então, quando esse indivíduo que está ali no laboratório encontra uma frustração, porque ele conseguiu o título de PhD, mas não é feliz, porque ele conseguiu receber o abraço de um monte de gente, mas não é feliz, e ele sente que precisa fazer algo para mudar o mundo, aí ele se inscreve, por exemplo, no Médicos Sem Fronteiras e vai lá ajudar na África, com poucos recursos. Esse é um indivíduo com inteligência espiritual, mesmo que ele seja ateu, judeu, anticristo, qualquer outra, que ele siga qualquer outra linha.
E só mais uma coisa, né? E conhecer isso tudo também não implica nada. Tem gente que conhece o espiritismo e usa isso para o mal. Né? Qualquer ciência que você tenha, você pode usar ela para o mal, para te procrastinar. Ah, o espiritismo me diz que eu tenho a eternidade para evoluir, então essa vida eu vou tirar para tomar cerveja e ficar em casa de striptease. Pronto. Ele usou o espiritismo contra ele mesmo. Ah, então se eu cometer o suicídio, eu vou pro Vale dos Suicidas e depois vão me resgatar? Então eu vou cometer o suicídio, suporto o Vale dos Suicidas e depois sou resgatado. Quer dizer, da mesma forma, ter o conhecimento do quociente intelectual, emocional e espiritual não significa que o indivíduo vai saber aplicá-lo e nem desenvolvê-lo, né? Pode até servir como uma calceta para ele, né? Uma corrente. Tá? Definição de Howard Gardner no livro Inteligências Múltiplas, página 21. A inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a solução adequada para esse objetivo. Certo? Então, esse é o ponto de vista dele. Mais um comentário interessante aqui. Do Rui Miguel. Inteligência espiritual tem, então, um conteúdo essencialmente prático? Não basta pensar, tem de fazer? Ela começa no aspecto psicológico, né? Mas se eu não fizer nada com aquilo, não funciona. Um indivíduo, tem pessoas extremamente inteligentes que morrem, né? Seria aquela passagem bíblica do talento enterrado. Se eu não fizer nada com isso, perder tempo ajudando os outros não, né? Tem aquele cara ranzinza que já fala assim, você tenta ensinar as pessoas não querem saber de nada, então vou ficar aqui fechado na minha casa. Tem inteligência, sabe o que fazer, mas não executa. Porque a hora que eu identifico o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, na minha cabeça eu já executo isso perfeitamente. Tá? Então, quando você vai produzir qualquer coisa, vou fazer um curso de inglês, vou fazer uma aula de karatê, você acha que você vai chegar lá dando conta de fazer. E aí você não dá. Não tem como você dar conta de fazer bem algo que você nunca fez. Então você fica no campo das ideias. Eu me matriculei no karatê, aí a minha mente já fala, nossa, eu vou subir de faixa, aí um dia eu vou estar lá com uma faixa preta, vou pro primeiro dan, vou pro segundo dan, e aí, na verdade, na primeira aula na faixa branca, ele sente dor, sua, não aprende golpe nenhum, só fica correndo em volta do tatame fazendo flexão e fala, não quero mais isso para mim. Então, saber o que eu tenho que fazer com as minhas emoções não implica que eu vá dar conta de fazer isso. O indivíduo pode falar, o indivíduo pode falar, eu sei que o estar apaixonado é uma liberação de ocitocina no cérebro, tá? Você pesquisa lá no Google, liberação de ocitocina no cérebro. Aí você vai identificar que esse é o hormônio do amor, né? Que é uma ilusão que o sentimento de estar apaixonado por outro se refere a uma liberação de uma substância no cérebro. Ok, eu sei disso. Mas isso não impede eu de me apaixonar, não impede de gastar todo o dinheiro com a mulher que eu amo, não impede de fazer besteira, não impede de largar os amigos para ficar com essa pessoa, porque eu sei disso. Mas isso não implica que eu saiba lidar com isso. Então essa é a diferença do intelectual e do sábio. O intelectual entende como fazer e o sábio sabe como fazer. Vamos em frente. Na revista Intersaberes, volume 7, Celso Garuti, que é um filósofo, escreve um artigo que se chama A Teoria das Inteligências Múltiplas como Conceito de Educação Ambiental. Nota do expositor tudo isso aqui, tá? Gardner ofereceu um meio de mapear a ampla gama de capacidades dos seres humanos em 8 categorias ou inteligências, as quais seriam linguística, musical, lógica / matemática, visual / espacial, corporal / sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencialista. Vamos voltar aqui em Joana.
Dr. Howard Gardner, estudioso da inteligência, assevera, no entanto, que existe um número maior de tipos de inteligências, abrindo um elenco que abarca diferentes expressões, quais as de natureza musical, espacial, etc. É neste etc. que nós estamos, tá? Estas são as 8 inteligências propostas por ele, que depois vão crescendo, tá? Mas vamos entender cada uma delas. Primeiro, a inteligência linguística. Capacidade de usar as palavras de forma efetiva, quer de forma oral, por exemplo, um orador público ou político, ou escrita, como um poeta ou jornalista. Inteligência lógico-matemática. Capacidade de usar números de forma efetiva como um matemático, assim como a capacidade de raciocínio como um cientista. Essa inteligência inclui sensibilidade a padrões, afirmações, proposições, funções e outras abstrações relacionadas. Espacial. Inteligência espacial. Capacidade de perceber com precisão o mundo visoespacial e de realizar transformações sobre essas percepções, como um decorador de interiores. Essa inteligência envolve sensibilidade à cor, linha, forma, configuração e espaço e as relações existentes entre esses elementos. Como são 8, vamos trabalhar por slide. Inteligência linguística, tá? Aqui eles colocam o exemplo do orador ou político, poeta ou jornalista. Por quê? Sabe usar as palavras, né? Quando você pega o hino nacional brasileiro, por exemplo, ele tem uma inteligência linguística sensacional, porque ele fala o seguinte: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí, muita gente, principalmente jovens ali, quando nós íamos sendo ensinados antigamente na escola, parece que é uma frase só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E eles usam um recurso que inverte o processo. Então seriam, lá nas margens plácidas, eles ouviram do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso é muito difícil de construir, tá? Porque você tem que construir um hino nacional inteiro baseado nessa inversão. Ok? Então, isso é de uma inteligência linguística, que nós tivemos um movimento cultural muito grande nessa época, quando vários poetas surgiram, e hoje não tem mais. Não tem mais. Não adianta falar que tem, porque não tem, tá? Hoje, o que nós temos? A escritora Bruna Surfistinha na Academia Brasileira de Letras. É inconcebível isso se você estivesse numa época ali com Machado de Assis, com Álvares de Azevedo, né, com Nelson Rodrigues, porque esses indivíduos tinham uma inteligência linguística. Hoje o que está no topo das paradas aí são músicas que a pessoa fica falando sílabas com 3 palavras, né? E nós temos que aceitar. Por quê? Porque não tem mais esse tipo de espírito passeando por aqui. Por algum motivo eles estão em outras áreas, né? Estão produzindo outros tipos de materiais, mas antigamente parece que era mais comum. As pessoas conversavam sobre isso nos bares, tinham um domínio da norma culta da língua portuguesa muito maior, e hoje nós já vemos que é bem diferente. Chegou num ponto em que você falar certo parece que você está falando errado. Dependendo do local em que você está, se você usa a norma culta da língua portuguesa, algumas pessoas fazem uma careta, esse cara está falando errado, está falando a palavra do jeito errado. E aí nós temos, por exemplo, no segundo verso, ouvir do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Então, das margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Vai construir isso você para ver o tanto que é difícil. Eu não consigo. Mas os caras tinham uma facilidade de fazer essas coisas. Lógico-matemática. Capacidade de usar números de forma efetiva, como capacidade de raciocínio, de raciocinar como um cientista. Inclui sensibilidade a padrões, afirmações, proposições, funções e outras abstrações relacionadas. Essa é uma inteligência que ajuda muito terapeutas.
Eu gosto de aplicar essa inteligência porque eu trabalho com constelações familiares, por exemplo, e sistêmica familiar, onde você tem que identificar padrões. Então, é facilidade com número, facilidade, né, nesse campo de pensar cientificamente, mas tem algumas pessoas que não conseguem. Não percebem, por exemplo, que existe um padrão na vida delas acontecendo. Poxa, isso sempre se repete dessa forma. Aí vem alguém de fora e fala, mas de novo você está sofrendo por isso? Aí é que ele percebe. Porque a inteligência dele é outra. É em outro aspecto que ele se desenvolve. O que é importante ter em mente? Todos temos todas, segundo Gardner, mas algumas são mais desenvolvidas que outras, como tudo na nossa vida. Inteligência espacial, capacidade de perceber com precisão o mundo, viso espacial e de realizar transformações sobre essas percepções como um decorador de interiores. Sensibilidade à cor, forma, configuração e espaço. Nesse ponto, por exemplo, eu sou uma tábua, porque eu não tenho condições. Quando eu vejo aqueles indivíduos que decoram interiores, que pegam um apartamento vazio e depois montam aquilo tudo, eu falo, nossa, cara, como é que você enxergou isso aí? Como é que você conseguiu ligar essas duas coisas? Eu fico totalmente impressionado com isso. Onde que dá para enxergar isso aí? Quando você vê aquelas propagandas de apartamentos que ainda não foram construídos, né? O prédio ainda vai ser erguido, mas você já compra o apartamento ali na planta, eles montam para o computador o apartamento definidinho, né? Com um sofá, com um abajur, com a televisão colocada, e você fala, eu quero comprar isso. E aí, quando você compra, o apartamento está vazio e você não consegue deixar daquele jeito. Fica parecendo que te enganaram. Né? Porque o que eles venderam? A metragem quadrada do apartamento. Mas aquela imagem que foi construída por alguém, que tem essa inteligência, te seduziu. E aí, quando você senta lá, você vai comprar um sofá de um jeito, um guarda-roupa de outro. Quando você entra no apartamento e fala, nossa, não é nem perto daquilo que eu vi. Né? Porque são pessoas que não desenvolveram essa habilidade, que é o meu caso. Habilidade corporal sinestésica. Habilidade no uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos, além de facilidade no uso das mãos para manipular, produzir ou transformar coisas. Essa inteligência inclui habilidades físicas específicas, como coordenação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade. Habilidade musical. A inteligência musical, facilidade em perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais. Essa inteligência inclui sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia e timbre. Inteligência interpessoal, capacidade de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações e sentimentos das outras pessoas. Isso pode incluir sensibilidade a expressões faciais, voz e gestos. Capacidade de discriminar muitos tipos diferentes de sinais interpessoais e a capacidade de responder efetivamente a estes sinais. Muito está parecido com o estudo anterior, tá? Mas é porque são teóricos que alguns pontos concordam, mas é legal trazer todos eles. Corporal sinestésica. Habilidade no uso do corpo para expressar ideias e sentimentos. E aqui nós vemos, por exemplo, mímicos. O mímico é outra coisa que me impressiona. Quando você pega, por exemplo, Charlie Chaplin, o cara não tinha um diálogo. Você assiste o filme dele de 1h30 e quando termina, parece que os diálogos estão na sua cabeça. É impressionante assim, a facilidade que ele tinha. O Rowan Atkinson, que faz o Mr. Bean, também tem uma habilidade sensacional de se comunicar com o corpo. As expressões faciais. Isso é uma inteligência totalmente acima da média. Tanto que esses caras ficam ricos sem falar nada. Rico no sentido de sucesso, sabe? De se construir, de se colocar no mundo. Enquanto outros aí ficam fazendo discursos prolixos, não conseguem convencer as pessoas. Mas esses mímicos, esses caras que trabalhavam com o cinema mudo, extremamente inteligentes. Aqui você também tem o pessoal circense, tá? Nessas habilidades físicas. Na capacidade de produzir com as mãos, você tem os massoterapeutas, você tem os fisioterapeutas, a pessoa consegue, parece que ela tem uma leitura do seu corpo e ela tem um conhecimento do dela também, né? Aquelas pessoas que lidam também com o campo tântrico, isso tudo é inteligência. Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem.
Do mesmo jeito que um indivíduo, se você me der os ingredientes para fazer um bolo e der esses mesmos ingredientes para aquelas mulheres que têm a mão para fazer bolo, e nós fizermos no mesmo forno, o meu bolo não vai ficar igual ao dela. E da mesma forma, dois indivíduos que se formaram em massoterapia, um parece que está te machucando enquanto faz a massagem em você, e o outro parece que são os anjos te tocando. Qual que é a diferença? A inteligência que o indivíduo tem de conseguir se comunicar com isso. Musical, facilidade em perceber, discriminar e expressar formas musicais. Quem já foi assistir algum show com um músico, aqueles músicos mesmo, você falou, cara, é impressionante. Um cara que tem essa inteligência é o Júnior, o irmão da Sandy. Ele toca um monte de instrumento. Um monte. O cara toca instrumento bem, ele produz bem, tá? Dentro do que ele faz como músico, ele é um cara talentoso. E nós temos vários músicos que conseguem fazer isso. O cara toca bateria, você dá uma flauta para ele, ele toca uma flauta, ele toca um violino, ele toca guitarra, ele toca baixo. Ele ouve uma música, ele já consegue tirar aquela música no instrumento. Eu, particularmente, quando tentei tocar instrumento, coloquei o metrônomo, peguei umas notas super simples e não dei conta, né? Não conseguia compreender aquele processo. Não tenho inteligência musical também. Deixa eu ler aqui. A pessoa vai se identificando com as inteligências aqui. E com as desinteligências também, né? Porque não está desenvolvido ainda. Eu me identifico bastante. O Jorge pergunta por que alguns têm e outros não. É tudo parte do processo, tá? Nós temos alguns pontos nossos que, se não forem bem utilizados, são anulados, né? Não excluídos, mas anulados. Ah, você fez mau uso da sua inteligência, do seu QI. Então, nós não vamos te mandar como um gênio agora, porque você veio para salvar o mundo e ajudou na construção da bomba atômica, né? Não dizendo que o indivíduo que fez isso tinha essa intenção, tá? É só trazendo essa informação. Você tinha uma inteligência de falar, você tinha essa inteligência linguística e usou isso para se tornar um político e corromper e roubar dinheiro de todo mundo. Então agora você vai vir sem essa inteligência. Ou outros processos que eu já vi também escrito em livros aí e palestras espíritas, né? O indivíduo vem músico, 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 e ele sempre se perde na música. Ele cria, ele produz, mas ele se perde, ele se isola, ele não conversa com pessoas, ele fica sempre na música, então aquela habilidade vai ser congelada para que ele desenvolva outras, tá? Então, eu não ter inteligência musical, neste momento, como Vitor, não significa que eu não a tenha. Ela pode estar adormecida, porque eu exagerei no uso dela, ou o que eu tinha que aprender com ela já chegou no limite e agora eu tenho que aprender outras coisas. E de uma forma também isso nos obriga a precisarmos uns dos outros, né? Como foi colocado. Já que eu não sei decorar interiores, eu tenho que pagar alguém que saiba. E esse cara que sabe decorar interiores, talvez não consiga escrever direito a propaganda dele, precisa de alguém com a inteligência linguística, e aí que trabalhe com marketing. E aí nós vamos trocando, e isso nos obriga, né, de uma certa forma, a entrar em contato com os outros, dar valor no que o outro tem, lidar com a nossa arrogância e com a prepotência, e isso nos transforma em mais humanos. Se todos tivéssemos todas as inteligências, a propensão de que fôssemos egoístas seria muito grande, se a espiritual não fosse desenvolvida. Inteligência interpessoal, capacidade de perceber e fazer distinções no humor, então aquilo que também já colocamos no estudo passado, o quanto na minha relação com outras pessoas eu sei fazer a leitura, né? Em que hora que eu posso fazer uma piada, que hora que eu posso fazer um comentário que não vai ofender a pessoa, que pessoa é essa, o quanto ela conhece para que eu não humilhe ela ou não passe vergonha. O que eu estou fazendo aqui? E essa habilidade de perceber, né? Às vezes o indivíduo, você está lá falando com ele, ele olha no relógio 2 vezes em 3 minutos, aí o indivíduo continua falando, quer dizer, é uma pessoa que não tem inteligência interpessoal elevada. Ela não consegue perceber que está incomodando, vai fazer visita na casa das pessoas, a pessoa já está lá lavando a louça, já está lá fechando a cortina, e o indivíduo não percebe que é um convite para que ele vá embora. São nesses pontos aí que a inteligência interpessoal ajuda ou atrapalha. E as duas últimas,
A inteligência intrapessoal, capacidade de autoconhecimento, ou seja, a habilidade de agir adaptativamente com base neste conhecimento. Essa inteligência inclui possuir uma imagem precisa de si mesmo, tendo consciência dos estados de humor, intenções, motivações, temperamento e desejos. E a inteligência naturalista, grande potencial em reconhecer e classificar as numerosas espécies da flora e fauna do meio ambiente do indivíduo. Inclui também sensibilidade a outros fenômenos naturais. Aqui é outro ponto que eu me identifico. Tá? Na naturalista, nossa, se você pega, por exemplo, esses biólogos, para mim é tudo passarinho. O rosa é tudo rosa, o azul é tudo azul, no que diz respeito àquela questão da cor, e no que diz respeito a animais é tudo passarinho, se tiver a pétala branca é margarida, se tiver a pétala vermelha é rosa. E aí você tem uns indivíduos que sabem até o nome científico da planta, de cada espécie, quer dizer, tem que ter uma inteligência para isso. O cara se embrenhar lá na mata, ver um passarinho no topo da árvore e pelo canto dele ele saber que espécie é aquela. Isso também é outra coisa admirável. E a intrapessoal é essa relacionada ao autoconhecimento, que é uma das mais necessárias para nós aqui, que estamos buscando triunfar sobre nós mesmos pela obra Triunfo Pessoal. Tá? Quanto menos eu falo para mim mesmo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Não é possível que eu tenha feito isso. Mais inteligência intrapessoal eu tenho. Tá? Quanto mais eu me surpreendo com as coisas que eu faço, me arrependo, falo que não vou fazer e faço de novo, não conheço meus limites, machuco as pessoas ou iludo elas e não sei que estou fazendo isso, menos inteligência intrapessoal eu tenho. E quanto menos eu consigo definir os meus sentimentos também. Tá? Do mesmo jeito que eu enxergo tudo passarinho, o indivíduo que tem a inteligência intrapessoal pouco desenvolvida, tudo para ele é tristeza, ou tudo para ele é angústia, ou tudo para ele é felicidade. Ele não percebe que existe melancolia, que existe tristeza, que existem graus de depressão, que existem graus de ansiedade, que existe o burnout, que existe o borderline. Para ele é uma coisa só. Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou feliz, eu estou ansioso. Então, não consegue fazer essa leitura. Para isso que existem os profissionais que fazem, da mesma forma que para isso existem os biólogos, os músicos e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Nós chegaremos lá. E aí, continuando, agora indo para um outro... É uma dissertação de mestrado feita pela Andrea Zuna, tá? Para uma universidade de Portugal. É uma portuguesa. Chama-se A Promoção da Inteligência Linguística e da Inteligência Lógico-Matemática, aplicada a alunos do primeiro grau. Para além dessas 8 inteligências, Gardner considerou ainda a possibilidade da existência de uma outra, a inteligência existencialista. Esta última é considerada como sendo a capacidade que o ser humano tem de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência. Estas características são normalmente associadas a líderes espirituais. Então, aqui está essa resposta também. Para os indivíduos que não querem aceitar uma inteligência espiritual, porque não acreditam em nada que não seja materialista, eles podem acreditar no existencialismo. Tá? Então, a base dessa construção para ele, que é um psicólogo e trabalha com um método científico, isso que ele chama de existencialista, dessa inteligência, é o mais próximo que se chega do que Joana chama de inteligência espiritual. Ok? Por isso que está associada a líderes espirituais, porque são aqueles que conseguem aplicar a inteligência no existir. O que fazer, como e como melhorar isso tudo que está aqui. Seguindo, indubitavelmente, todas essas variações da inteligência partem do ser profundo e são traduzidas por um dos 3 sistemas neurais do cérebro humano, para que se tornem realidade no mundo objetivo, em favor do intercâmbio entre as criaturas. Tá? Indubitavelmente, portanto, não há dúvida de que todas, não algumas, mas todas, essas variações da inteligência partem do ser profundo
e são traduzidas por um dos 3 sistemas neurais do cérebro humano para que se tornem realidade no mundo objetivo, em favor do intercâmbio entre as criaturas. Vejam, aqui nós temos o intercâmbio entre as criaturas, para que nós possamos trocar experiências uns com os outros e criar um certo vínculo de dependência uns com os outros, para que futuramente possamos não depender uns dos outros. Só que se nós já nascêssemos não dependendo uns dos outros, teríamos uma propensão muito maior ao egoísmo. É no depender do outro que eu passo a valorizar o trabalho do outro, tá? Que eu passo a perceber que se o meu carro, socialmente falando, o indivíduo vai falar, um médico tem mais importância social que um mecânico. Aí entra o influxo. Teu carro quebra meia-noite de um domingo, quem é mais importante no mundo para você? O médico ou o mecânico? Aí você descobre o valor de um mecânico. Aí o cara vai lá, o cara abriu o capô do carro, mexeu em tudo, não conseguiu resolver nada. Chega o mecânico lá com 2 ferramentas, 2 apertadas de parafuso, uma batida não sei aonde, uma mexida aqui, resolveu o problema do cara em 15 minutos. Então ele fala, quer dizer, esse cara é bom, gera uma gratidão. E nessa gratidão, ele passa a olhar com outros olhos para uma profissão que para ele era socialmente inferior, mas ele percebeu que tudo é relativo. Tá? Não adianta nada eu ter um médico se eu não tiver uma doença, e não adianta nada eu ter um mecânico se meu carro está funcionando. E aí é que nós vamos percebendo que somos todos figura em dados momentos e nos outros somos fundo. E aprendemos a lidar quando os holofotes não estão sobre nós e aprendemos a lidar quando eles estão. Em um existe a vaidade querendo aparecer e no outro existe a pressão de não cometer erros. Nós vamos adquirindo essas experiências trocando uns com os outros. Então, não importa quantas inteligências sejam desenvolvidas pelos seres humanos, para Joana, Edivaldo, todas elas partem do ser profundo, ou seja, são variações do espírito. Disso que começa no espírito, tá? Se essa é a base, então a inteligência espiritual é onde tudo começa. Bom, eu tenho a inteligência espiritual, aí eu estou como um espírito desencarnado, eu faço planejamento. Bom, eu preciso levar uma mensagem positiva às pessoas. O que está acontecendo no mundo agora? Quais são as pessoas que mais conseguem ser ouvidas? Nós estamos num momento aí em que jogador de futebol e cantores lotam estádios, e tem admiração, tem um monte de seguidor em rede social, então nós vamos habilitar em você ou te ajudar a desenvolver a inteligência musical, você se tornando um grande músico. Com as suas letras você consegue promover reflexões. Aí nós temos, por exemplo, o Renato Russo, que ajudou muitos adolescentes a lidarem com os conflitos da adolescência, que era uma dificuldade muito grande. Nós temos aí jogadores de futebol que deram o exemplo de se concentrarem, de não fumarem, de não beberem, de não ficarem saindo com garota de programa, e depois que encerraram a carreira, usaram o dinheiro para abrir obras sociais para ajudar a criança carente. É aí que nós vamos enxergando o que é a inteligência espiritual, mas tudo parte, todas as outras inteligências partem da inteligência espiritual, segundo Joana. Aqui uma nota do expositor, tá? No artigo Redes Neurais, se fala de inteligência artificial, de como é construída a inteligência artificial, mas eles trazem o conhecimento neurológico também. Os neurônios são as células que formam o nosso cérebro. Elas são compostas basicamente por 3 partes. Dendritos, que captam informações ou do ambiente ou de outras células. O corpo celular, responsável pelo processamento dessas informações. E o axônio, responsável por distribuir a informação processada para outros neurônios ou células do corpo. Então aqui nós temos um neurônio, tá? Nós temos bilhões no nosso cérebro, no nosso corpo todo, tá? Tem neurônios específicos para a região do sistema nervoso central e outros para que as informações cheguem em outras áreas do corpo. Os dendritos, tá? Captam informações. O corpo celular, que é onde essas informações são processadas, e depois o axônio, que permite que essas informações sejam passadas, né, através de produção de sinapses, para outros dendritos, e aí os neurônios vão se comunicando. Isso é um processo extremamente rápido, tá? E são aqui nestes locais que o cérebro faz a interpretação do que precisa acontecer ou não.
Ó, o Ronildo dizendo que Legião Urbana o interpretou, o ajudou. Eu fui um que a Legião Urbana influenciou bastante para o bem. Influencia, né? Independente dos comportamentos do Renato Russo, o que ele fez com a música trouxe muitos jovens de volta para conversar com os pais, muitos jovens a refletir sobre corações partidos. É um cara que ajudou bastante. Então, essa informação vem do meu espírito. Nós precisamos do cérebro, como já vimos nos estudos anteriores, para nos comunicar como corpos físicos, e é aqui no corpo celular que essa informação é elaborada, ok? Então, aí é que nós vamos desenvolvendo essas habilidades. O que esse neurônio faz? O neurônio recebe a informação e elabora ela, processa essa informação e depois redistribui para que o corpo o obedeça. Então a base disso é a informação que vai ser transmitida é aquela que vem do meu espírito, né? Vem pelo pensamento, vem pelo plasma da energia da forma pensamento. Essa informação ela é transmitida no meu cérebro através dessas correntes e aí eu vou desenvolvendo essas habilidades ou não. Se eu não tenho essa informação para reproduzir para o meu cérebro, eu posso ficar ali tentando tocar violão, eu vou ser um bom pragmatista. Eu aprendi a tocar violão, mas eu nunca vou ser aquele cara Jimi Hendrix que faz solo com a guitarra nas costas, que cria coisas como o Slash, por exemplo, que é um grande guitarrista. Eu não vou conseguir ser um pianista maravilhoso que nem olha para o piano e está lá produzindo coisas. Eu consigo talvez ser o cara que repete, tá? Eu fico ali um mês tentando repetir um solo que um guitarrista famoso criou, mas eu não consigo criar. E aí é que eu sou pragmático. Tá? Isso é possível, porque pela tentativa e erro você é capaz de reproduzir qualquer coisa. Mas aquele a mais que falta vem do espírito. O teu cérebro não tem menos condições de interpretar isso do que o do músico talentoso. Você não tem essa informação no teu espírito, por isso não há o que o seu cérebro interpretar, mas em outras áreas você tem. Então essa pessoa que é um artista, ele olha para aquele toco de árvore, ele enxerga naquele toco a escultura. O decorador, ele olha para o apartamento vazio, ele enxerga o apartamento decorado. Nós, que não temos essa inteligência, não conseguimos fazer, mas temos outras, e nisso vamos nos desenvolvendo. Continuando, inegavelmente espiritual, a criatura humana é sempre impulsionada a indagações graves, aquelas que dizem respeito à sua existência e que, explicadas, facultam-lhe maior entrosamento no grupo social e mais ampla perspectiva de saúde integral, descobrindo os valores e seus significados que dão sentido de dignidade à existência, facultando assim prazer e felicidade. Quer dizer, inegavelmente espiritual. Somos seres espirituais. Uma criatura humana, ela é espiritual e sempre é impulsionada a indagações graves. Tá? Essas crises existenciais elas acontecem com todo mundo. Acontece com o milionário que está no iate dele e acontece com o favelado que está ali fugindo da polícia ou fugindo do fisco ou fugindo do dono da mercearia que veio cobrá-lo. Isso acontece com qualquer ser humano, tá? Não, porque é espiritual. Estas indagações existenciais nos facultam maior entrosamento no grupo social, porque eu vou começando a buscar outras pessoas. Tem um grupo no México, eles criaram um grupo com regras extremamente restritas só para milionários, só para quem ganha mais de 1 milhão por mês. O que você precisa ter? Além de você pagar uma taxa para participar daquilo, você tem que lidar com várias regras de ética e tudo mais, e é um grupo para que esses milionários possam reclamar da vida. Olha que interessante. Porque o indivíduo pensa, o cara é milionário, ele não tem problema. Tem. Mas ele às vezes não quer ir falar para um psicólogo, porque ele teme a falta de ética. Pô, eu sou famoso, será que o cara não vai sair contando que me atendeu? Então eles criaram um grupo de autoajuda para me. Eu acredito que. Vamos ver se retornou aqui.
vendo aí? Dá confirmação, porque caiu aqui, teve uma queda de sinal. Eu vou só arrumar aqui, porque também já está acabando. Peço só que confirmem aí que vocês ainda estão vendo, tá? Então, o que seria? Seriam esses indivíduos que formam um grupo de autoajuda para milionários, porque todo mundo tem uma crise existencial e todo mundo precisa de um lugar para se comunicar, para colocar para fora aquilo que os afeta, tá? Então, com essas pessoas, não seria diferente. Então, se você está passando por uma situação de uma crise existencial, alguma coisa muito difícil, é importante ter em mente que isso não é um privilégio seu. É uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Vamos lá, então, deixa eu só... Beleza, obrigado aí por terem... Tá, então vamos lá. Pensando nessa questão dessas indagações que sempre acontecem, já indo para o encerramento, no Livro dos Espíritos, aqui uma nota do expositor, a pergunta 783, no capítulo 8, a lei de progresso, tem um comentário de Kardec. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e novas aspirações. Olha o que estamos vivendo no momento. Eu não estou falando da esfera política federal, eu estou falando de todas as esferas políticas, municipais, internacionais, as esferas de gestão de forma geral, econômicas. Por que isso está acontecendo? Por conta dessa lei. Tá? Essas indagações existenciais, elas vão acontecendo pouco a pouco. Acontece em mim, acontece em você, acontece no outro. Chega uma hora que elas vão ficando tão fortes que nós queremos nos unir para promover alguma mudança, seja ela qual for. Desde que seja um grupo de pessoas de um bairro que querem uma coleta seletiva de lixo, até pessoas que querem remover um presidente, mudar uma forma de governo estadual ou coisa do tipo. Isso não começa da noite para o dia. Ou mudar uma cultura de um país. E aqui, para encerrar, em Joana, a descoberta e constatação da inteligência espiritual, neste momento, faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações no complexo movimento da busca da plenitude. Então, para que serve a inteligência espiritual? No que ela nos ajuda? A compreender a complexidade da alma humana, que não é só cérebro, que não é só emoção, que existem coisas maiores por detrás disso. Analisando os dados fornecidos pelo pensamento. Então, essa angústia que eu sinto, essa tristeza, elas não precisam ser dessa vida, elas podem ser existenciais, espirituais. Eu não preciso ficar sofrendo, por que eu não consigo lidar com isso? Por que eu agrido as pessoas? Por que eu maltrato? Por que eu falo mal? Por que eu fofoco? Por que eu tenho vontade de fazer essas coisas? A inteligência espiritual nos permite entender isso. E elabora programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações no complexo movimento da busca da plenitude, o que confirma aqui que foi trazido por Kardec, revoluções morais como sociais, que começam em nós, pela nossa moral, e eu como membro da sociedade, se infiltram pouco a pouco nas ideias. E quem tem inteligência espiritual sabe fazer essa leitura. Germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente. Aí parece que aconteceu de uma hora para outra, e na verdade já é um processo que vem há muito tempo. E este momento que você está vivendo, que agora parece não fazer sentido, em dado momento fará, com certeza. Ok? Então é isso, muito obrigado aí pela paciência, pela colaboração. Próximo encontro, dia 30, finalizaremos a inteligência com a parte 4. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, por confiar no trabalho.
Obrigado a todos vocês que ajudam na divulgação desses estudos, tá? E que colaboram com feedbacks para melhorá-lo. Vocês aí da Rádio Amigo Espírito, uma ótima noite. O mesmo para vocês do SoundCloud e do YouTube. E vocês, amigos presenciais aqui, espero vê-los novamente. Aos que fazem os 2 estudos, nos vemos na terça-feira. Aos que fazem apenas esse, até quarta que vem. Muita paz e um ótimo resto de semana com boas reflexões.